Olá, tudo bem? Nós vamos então para mais uma vídeo aula, ok? Nós vamos ver agora hoje sobre artigo científico, tá? Com a professora Melissa Camargo Billerbeck, isso mesmo, eu mesma, professora de língua portuguesa. Então vamos lá? Primeiro slide fala o seguinte: o que é um artigo científico? O artigo científico é uma publicação que mostra de forma sistemática, né, ou seja, tem toda uma estrutura, os resultados de uma pesquisa. No meio acadêmico, ele é considerado uma fonte importantíssima que contribui para a disseminação e democratização do conhecimento. Isso aqui é muito importante, tá? Disseminação é o quê? É você propagar o conhecimento, tá bom? E democratizar também, ser acessível a todas as pessoas, ok? E isso tudo é em função do conhecimento. É ele que faz o trabalho de um pesquisador ser reconhecido, por exemplo, tá bom? Então, o trabalho, né, de um determinado pesquisador. O papel do artigo científico é facilitar o acesso ao conhecimento. Então, enfim, a mesma coisa ali que foi dita anteriormente, da disseminação e democratização. Isso é a mesma coisa que facilitar o acesso ao conhecimento. Quando um pesquisador faz uma descoberta e a publica em uma revista especializada, ele dá a outros profissionais a oportunidade de também se beneficiarem desses dados, né? Podendo aprofundar ou podendo ir para outras vertentes, tá? Então, por isso que é muito importante essa questão da divulgação, né, aí dos artigos científicos. Linguagem do texto científico. O texto de divulgação científica é destinado à publicização do saber científico, ou seja, é propagar esse saber científico em uma linguagem mais didática e informativa, porque todas as pessoas vão poder ter acesso, certo? Agrega características tanto da esfera científica quanto jornalística, tá? Então, não se retém apenas ali na esfera, na parte da ciência, não. É também um conhecimento, se trata também de um conhecimento jornalístico, né, da esfera jornalística. Da primeira, herda a impessoalidade. Então, olha só, da esfera científica, a linguagem ela tem que ser impessoal, tá? Nada de colocar eu alguma coisa ou sentimentos nisso daí. Ele é impessoal. O uso de termos técnicos e objetividade. Isso também advém da esfera aqui científica, né? Na esfera científica você não pode ser pessoal, tem que ser impessoal e tem que ter termos técnicos e tem que ter objetividade, nada de sentimentalismo. Já da segunda, carrega uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais acessível, elementos informacionais e didáticos, né? Então, tudo isso daqui já vem dessa parte aqui da esfera jornalística, para se adequar a um público mais amplo e que não pertence à academia científica, ou seja, não são só aquelas pessoas que pertencem a uma academia científica que terão acesso a esse texto. É um público mais amplo, um público mais generalizado. Por isso que tem que ter a mistura desses elementos de dois tipos de linguagem, certo? Tanto da esfera científica quanto jornalística. Mas como fazer um artigo científico? Não existem regras rígidas ou receitas prontas para escrever um artigo científico. Utilize essa discussão apenas como um ponto de partida. Então, o que vai ser exposto aqui é só um ponto de partida, é uma ideia para que você possa fazer o seu artigo científico, tá bom? De reflexão sobre a elaboração dos artigos, dos trabalhos acadêmicos, né? Então, aqui a gente já está falando não só do artigo científico, mas de todos os trabalhos acadêmicos. E isso é muito importante para vocês, porque vocês estão, sim, quando a gente fala acadêmico, a escola tem sim o seu nível acadêmico? Tem.
O ensino médio tem seu nível acadêmico? Tem. A universidade? Com certeza, tá? Então, por isso que é importante você conhecer um pouco mais sobre isso. Antes de tudo, é essencial que o autor tenha familiaridade com o assunto, tá, de seu artigo. Ou seja, você não vai escrever alguma coisa que você não conhece, você não vai escrever alguma coisa que você não pesquisou, tá? Você tem que ter familiaridade. Ele deve ter todas as dimensões do objeto de estudo muito bem assimiladas, então tem que dominar completamente, entendendo como um todo e também cada uma de suas partes. Assim, o autor deve ser capaz de expressar com clareza o pensamento. Só é possível o autor expressar com clareza o pensamento se ele realmente conhece daquilo que ele está falando, tá bom? Para isso é importante que suas ideias sejam precisas e sua redação científica saia objetiva e clara. Tem que ser objetiva, direta e clara também, né? Sem usar termos que sejam muito obscuros. O objetivo fundamental do artigo é divulgar o resultado de investigações ou estudos realizados em determinada área. Ele deve ser um texto sucinto e relativamente, sucinto é mais breve, né? E relativamente breve, como foi falado ali, que informe o leitor sobre a dúvida investigada, o referencial teórico utilizado, a metodologia empregada, os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas durante o processo de investigação ou na análise da questão, tá bom? Então, todos esses dados aqui, eles devem conter aí, então, no texto, certo? Próximo slide, então, fala o seguinte: estrutura detalhada. Agora eu vou mostrar para você a estrutura detalhada do artigo científico. Primeira parte é título. Ele deve conter o quê? Deve conter os conceitos-chave. Ou seja, aqueles conceitos primordiais, principais, que realmente definem o que você vai falar. Segundo, autores, autor ou autores, deve vir indicado do centro para a margem direita. Essa tem que ser a posição, tá? Caso haja mais de um, deverão vir em ordem alfabética. Caso tenham titulações diferentes, estas devem seguir a ordem da maior titulação para a menor. Demais dados sobre a titulação devem ser indicados em nota de rodapé, tá? No finalzinho lá do seu trabalho. Epígrafe. Elemento oposicional. É um pensamento referente ao conteúdo central do artigo, tá? Então, é um pensamento que vai ser o quê? Que deve ser referente. Você não vai colocar qualquer pensamento, mas é um pensamento referente ao conteúdo, ao que você abordou, certo? Resumo. Texto breve, onde o objetivo do artigo, né? O objetivo é o para que esse artigo serve, a metodologia, né, que foi empregada e os resultados alcançados devem ser expostos. Então, nesse resumo pequenininho, um texto bem pequeno, bem breve, você tem que colocar todas essas coisas, tá? Para que ele serve, para que o artigo serve, qual a metodologia, o que você fez para alcançar esses resultados, né? E quais foram os resultados, certo? Palavra-chave. Características do tema que sirvam para indexar o artigo. Use até 6 palavras. Então, são palavras que, quando isso for jogado ali na internet, ou for jogado em outros lugares, se a pessoa digitar aquela palavra, ela vai poder encontrar o seu artigo, certo? Então, essas palavras-chave, elas também são muito usadas na internet, só que nós utilizamos outro nome, a gente usa o nome de tags. Então, as tags que a gente usa quando vai publicar alguma coisa se refere mais ou menos a essas palavras-chave, ou seja, as coisas, as palavras principais, as características principais do que foi apresentado, certo? Corpo do texto. O corpo do texto é o conteúdo em si, tá? Esse conteúdo, ele vai ser subdividido nessas 3 partes aqui, ó. Introdução, o desenvolvimento textual e a conclusão, que nós vamos ver, então, aqui nos próximos slides, ok?
Próximo slide, então, a gente vê sobre a introdução. Agora nós estamos falando só sobre o corpo do texto, tá? O corpo do texto tem que ter a introdução. O que é a introdução? A introdução tem como objetivo situar o leitor no tema pesquisado e oferecer uma visão global do estudo. Então, você vai falar sobre o que está sendo estudado, só que numa visão global. Deve esclarecer as delimitações feitas pelo autor, os objetivos e as justificativas que levaram o autor até o objeto de estudo. Depois disso, olha só, é importante apontar as questões de pesquisa para as quais o autor buscará respostas. Também deve-se destacar a metodologia que foi utilizada, tá? Então, levantar essas questões que ele vai responder no decorrer do trabalho. Né? Uma boa introdução responde a essas perguntinhas aqui, ó. O que? Qual o problema de estudo, né? Para quê? Quais os objetivos do estudo? Para quê, né? E como? Que são as metodologias que foram utilizadas. Então, na sua introdução, ela tem que ter basicamente isso daqui. Ok, nós vamos então agora para a próxima parte, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é a mesma coisa e também a demonstração de resultados. Aqui deve ser feita uma revisão da literatura. Né? O que é essa revisão? É você buscar outras pessoas, outros autores que também falaram sobre esse assunto aqui que você está querendo expor, tá bom? Então, aqui tem que ser feita a revisão da literatura e expor como ela foi aproveitada pelo leitor. Então, o que ele foi utilizado dessa revisão da literatura? Deve ser feita uma exposição e uma discussão das teorias utilizadas para entender e esclarecer o problema de pesquisa. É necessário analisar as informações publicadas sobre o tema até o momento da redação final do trabalho. Isso demonstrada teoricamente. É importante também expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa, através de proposições desenvolvidas na pesquisa, em que o autor demonstra ter conhecimento da literatura básica do assunto, né? Ou seja, ele tem também que argumentar, não é só mostrar aquilo que as outras pessoas já descobriram. O autor também tem que argumentar, né? Porque a partir do comentário dele, as pessoas vão ver que ele realmente pesquisou aquilo, ele realmente leu sobre isso, né? Ele realmente sabe. E por fim, então, vem a conclusão. A conclusão, ela deve fechar o trabalho respondendo às hipóteses que foram levantadas. Né? As hipóteses lá da introdução, tudo aquilo dali tem que ser respondido aqui na conclusão. Lembre-se de se ater aos objetivos enunciados na introdução. Então, o que você abordou, o que você perguntou na introdução tem que ser respondido aqui. Só o que você perguntou na introdução. Pois esse momento não deve conter dados novos sobre o trabalho. Não, você tem que se ater ao mesmo assunto, certo? E por fim, então, a última partezinha da estrutura detalhada de um artigo científico, gente, são as referências bibliográficas, né? Como vocês sabem, as referências bibliográficas não podem faltar, né? É uma lista de tudo que foi utilizado para a confecção do artigo, né? Então, todas aquelas literaturas que foram utilizadas, você tem que colocar lá o nome do livro, os autores, tudo isso daí. As publicações utilizadas devem ter sido mencionadas no texto do trabalho e devem obedecer às normas da ABNT 6023/2000, né? Porque elas vão mudando, mas a última é essa daqui. Ok? Enfim, meus queridos, é isso aí. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. E até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o artigo científico.